Eu preciso ver porque toda hora eu olhei pra fora. Você tava o quê? Admirando a paisagem? Eu tava olhando as nuvens. Eu vou dar uma tossida aí, porque tua voz tá... Cigarro forte. Não sei o que tá acontecendo com a pessoa. Seu nervosismo pra gravar? Não tava assim até agora, não dei pigarro nenhum. O vídeo de hoje é com uma participação muito especial. Minha mãe está aqui para contar pra vocês como que é viajar sozinha internacionalmente depois dos 50 anos. Primeira viagem internacional dela foi sozinha. Tô coragem, mas consegui. E eu imagino que muitos de vocês também devem ter medo de fazer essa primeira viagem internacional, independente da idade. Mas eu imagino que quanto mais velho a gente fica, mais temeroso também. Então acho que fica ainda um pouco mais difícil pra criar essa coragem de tomar o primeiro passo. Então ela vai compartilhar a experiência dela aqui com a gente hoje. Como é que você se preparou psicologicamente para este momento? O preparo psicológico foi o quê? Acreditar em você mesmo, né? Porque você não tem que ficar tendo medo das coisas na vida, né? Senão tu não realiza nada. Encarar, se informar do máximo possível. Você tá assistindo bastante vídeos, Sim, você pesquisou bastante. Nesse sentido sim, né? A internet tá aí pra te ajudar, né? Você encontra tudo no Google e no YouTube. Sim. Então assim... Você vai no Google, você vai no YouTube e aí você vê a experiência de outras pessoas, aí você aprende com o erro delas. E aí foi, né? Fui vendo os lugares onde eu iria passar. Então, basicamente, o segredo para se preparar é se informar. Pensar em todas as coisas erradas possíveis que podem acontecer, porque daí você consegue se antecipar e se prevenir para que você saiba como reagir caso elas aconteçam. E a minha mãe, ela é expert nisso, porque ela tem mais ansiedade que eu, então assim, ela pensou em todos os problemas possíveis que poderiam acontecer. Eu sei porque ela compartilhava comigo, né? Estou sempre na frente dos problemas, entendeu? Então, mas e se acontecer isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Aí eu já me preparar. É uma forma de você se tranquilizar. E sobre o medo de se perder, o pessoal tem muito medo de se perder no aeroporto, entrar no portão errado, conexão em outro país, enfim, realmente de, né, se localizar no aeroporto. Ó, eu fiz assim, eu entrei no YouTube, aí eu comecei a ver o pessoal que viajou pela primeira vez, as placas, que eles focavam muito nas placas de sinalização, né? Aí o que eu fiz? Eu juntei todas as placas de sinalização que podem ter dentro de um aeroporto. Eu iria chegar no aeroporto de Roma e Madrid, que foram os dois que eu cheguei. Então primeiro eu aprendi essas placas em espanhol, depois eu aprendi elas em italiano e consequentemente as duas em inglês, para saber para onde eu estava indo, para não pedir informação, porque eu não sabia nem me comunicar na língua. Então como é que eu ia pedir informação? É difícil, então eu tinha que me virar sozinha. Em espanhol ainda dá pra entender um Sim. pouquinho, né? Tentar Sim, se dar uma, espanhol. agora em inglês é totalmente diferente, Não, né? inglês esquece. Tudo bem que tem o Google, né? Mas mesmo assim, né? É meio constrangedor, né? Você pedir pra pessoa esperar, ir lá no Google e ficar clicando e falando. Então temos um adendo aqui ainda, que além de viajar sozinha pela primeira vez internacionalmente, depois dos 50 anos, ela também não sabia a língua do país pra qual ela estava viajando. Que é um dos maiores medos de todo mundo, né? Não saber a língua. Ah, mas eu acho assim, ó, quando você faz o check-in e tal, embarca suas malas, aí você já passa pela vistoria. Também outra coisa que quando você vai carregar uma bagagem de mão, você tem que também se informar o que você pode transportar ali dentro, para não passar constrangimento, entendeu? Porque tem pessoas que não sabem. Vou levar um alicate de cutícula, também não pode, entendeu? Então não pode nada cortante, nada pontudo. Você não pode ter mais do que 1 litro de líquido na bagagem de mão, sendo que A bagagem de mão, no caso, que leva com você no avião. sim, não é a bagagem que é despachada. Sendo que você tem que colocar no máximo embalagens de 100 ml. No máximo 10 embalagens de 100 ml. Ou seja, você pode ter mais do que 10 embalagens se elas forem bem pequenininhas, 20 ml, 30 ml. Mas o máximo, o total de líquido que você pode levar é 1 litro. É 1 litro, isso mesmo. Isso contando com creme também, tá? E você não pode levar uma embalagem de 200 ml, mesmo que ela esteja pela metade. Então, assim, a embalagem tem que ser no máximo de 100 ml, a capacidade total da embalagem. Sim. Então não pode levar um perfume pela metade, eles vão jogar fora o teu perfume inteiro se ele tiver mais de 100 ml. Outra coisa que as pessoas não sabem, que eu cansei de ver na fila, garrafinha d'água, né? Aí a pessoa tinha acabado de comprar uma garrafinha d'água e vai passar pela vistoria. Você pode levar uma garrafinha vazia, se você quiser, não com água. E aí depois, quando passar pela vistoria, se você quiser encher,
ou comprar uma garrafa d'água. Ou comprar uma garrafinha d'água, né? Após a vistoria, você pode. Inclusive tem um vídeo que eu postei aqui recentemente no canal sobre como planejar a sua viagem, onde eu dei muitas dicas também de viagem, de aeroporto pra vocês. Assistam esse vídeo que tá bem legal pra quem tá querendo viajar sozinho, inclusive. E também já tem um vídeo aqui do canal da primeira viagem da minha mãe, que foi em Madrid, que ela chegou em Madrid. Então eu encontrei ela lá na Espanha e a gente conheceu Madrid juntas. Esse vlog já tá aqui no canal. E a pergunta que não quer calar, sobre a imigração, né? Que é o medo de todo mundo. Como é que foi a imigração de Madrid? Então, a imigração de Madrid, eu fiquei bem temerosa, porque eu tava sem saber o que eles iam me pedir. Todo mundo bota medo, né? A galera, quando der pra falar e apavorar, eles fazem muito bem, né? Tipo, ó, a imigração de Madrid é péssima, é pior que tem. Eu fui com um bolo de papel assim, gente, juro. Seguro viagem, passagem de ida e de volta, comprovante econômico, né, pra dizer que você tem condições de se manter no país. Como eu fiz um stopover em Madrid, eu ia ficar 3 dias em Madrid, eu tava com a reserva do hotel que eu ia passar 3 dias. O que é stopover, para quem não sabe? Quando você vai comprar uma passagem internacional com conexão, algumas companhias aéreas te dão a possibilidade de você passar mais tempo naquela conexão. Então, ao invés de você ter que ficar, sei lá, 5 horas no aeroporto para esperar o próximo voo, eles te dão a possibilidade de ficar 2, 3 dias naquela cidade, naquele país. E aí você tem a oportunidade de conhecer a cidade e também dar uma descansada para seguir a tua viagem. Então foi isso que ela fez, ela comprou uma passagem com stopover em Madrid, que ela pôde ficar 3 dias em Madrid. Cheguei em Madrid, eram umas 5 horas da manhã. Aí peguei os meus papeizinhos, não muitos. Ele estava na minha mochila, mas não estava na minha mão. Na minha mão estava o meu passaporte e a minha passagem de volta. Só peguei isso. Eu não vou dar mais informação do que eles necessitam. Você explica muito que você se complica. Essa frase é muito boa. Aí tá, cheguei, me chamou. Eles falam simpáticos, passaporte. Passaporte. Qual é o seu destino final? Eu peguei e falei, Roma. Pegou meu passaporte, abriu, bateu, pode ir embora. Só isso, não mais nada. Tudo que eu preparei, que eu fiz, que eu levei. Eu tive que preencher, na época que eu entrei, eu tive que preencher o formulário de passageiro, porque como eu ia descer em Madrid, tem aquela parte sanitária. Até então, né? Aí eu também fiz um teste anti-Covid antes de embarcar. Esse papel, ele realmente foi pedido na hora que eu saí do aeroporto, não na imigração. Aí a parte sanitária da Espanha me parou e pediu esse papel. Aí eu, pra variar, peguei a minha pasta e aí quem disse que eu achava? E comecei a procurar. E a moça começou a me olhar e eu falava assim, espera. Aí agachei no chão e comecei. Aí quando eu falei, achei! Ela já tava rindo da minha cara, né? Aí eu peguei, entreguei pra ela leu o QR Code e mandou eu sair. Só que assim, é importante você verificar quando você for viajar, se ainda vão estar pedindo, o que vão estar pedindo, as coisas mudam muito rápido. Então entre na companhia aérea ou então no governo do país que vocês estão indo e pesquisem quais são as documentações necessárias por conta de Covid, enfim, formulários que vocês precisam preencher para vocês terem a informação atualizada, tá? Então vocês têm que pesquisar isso no momento em que vocês forem viajar. Porque pode mudar de uma hora para outra, entendeu? Então a imigração de Madrid, da Itália foi ok. E como é que foi a imigração aqui da Irlanda? Adendo aqui já pra quem já falar da imigração da Irlanda. Como é que você acha que é viajar para quem não sabe nada de inglês? Como é que você se virou? Além de pesquisar todas as placas e tudo mais, quando você precisou se comunicar com alguém, como é que foi? Eu passei pela imigração só de Madrid. Porque quando você entra na Europa, você passa por uma imigração só. Porque tanto Itália quanto Espanha fazem parte da União Europeia. Então, se você passa pela Espanha e depois vai pra Itália, você não passa por 2 imigrações, você passa só pela primeira. Sim, tanto que o meu voo de Madrid pra Itália foi um voo doméstico, por isso que eu não passei pela imigração. Qualquer outra pergunta? Ela tava com uma coisa na cabeça, falou o que ela queria falar, e o que você falou mesmo? Eu vim pra Irlanda só após a minha cidadania ter saído, porque daí eu já era uma cidadã europeia. Só que, como eu ainda não tinha em mãos a minha carteira de identidade italiana, eu vim apenas com um papel que é a chamada carteira de identidade provisória e que tinha um QR Code. Era um papel, gente. Era uma xerox. E eu pedi pra Fernanda, me manda uma carta convite, nada mais é do que a pessoa que está te recebendo no país te convidar para ficar na casa dela, se responsabilizando pela sua estadia. Aí cheguei na imigração, lado não europeu e lado europeu. Eu fui pro lado europeu, sou europeia, tenho dupla cidadania. Fui eu, bela e formosa. Aí apresentei o papel. Aí ele,
Fiz assim pra mim. E eu fiz assim pra ele. Ele ficou assim, eternamente. Ele falou em inglês pra mim, só isso? Que eu entendo um pouco, mas eu não falo nada, né? Aí eu peguei e falei assim, yes, it's a passport. Eu falei assim, passaporte brasileiro? Não. Aí me mandou pra um outro guichê. Vai pra Passou lá. a bola pra outra. Vai pra lá. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, lá vou eu, né? Aí eu peguei e fui. Mostrei o papel. Aí ela fez assim pra mim. Eu fiz assim pra mim. Como é que foi a imigração? Foi assim. É muito O que tá engraçado. acontecendo? Não, foi cômico. Tem com o dedinho ali, ó, cidadã italiana, tava escrito no papel. E aí eu tenho o QR Code. Aí eu peguei e fiz assim pra ela. Faz assim, ó. Tudo na mímica. Pra ela ler no QR Code os dados do papel. E ela, passaporte. Eu falei assim, brasileiro? Aí tinha um colega ao lado, né? Aí ela pegou e mostrou no vidro o papel pra ele. Aí ele olhou o papel, né? Pegou e fez assim pra ela. Tipo, tudo ok, né? Porque certo ele já tinha visto outras vezes esse tipo de papel pra entrar. E aí ela me perguntou, aonde que você vai ficar? Aí eu falei assim, espeta. Aí falei em italiano pra ela. Aí abri a bolsa, entreguei a carta convite da Fernanda e o passaporte da Fernanda. E a Xerox, né? Do passaporte da Fernanda. Daí ela olhou, leu a carta convite que tava em inglês, né? Olhou pra Fernanda, olhou pra mim e falou assim, the same. Ou como que diz, nós somos iguais, né? Somos muito parecidas, né? Aí ela pegou e falou assim, ok. Já deu um sorriso, abriu meu passaporte brasileiro, já deu um carimbo de visto de turista 90 dias. Ou seja, ela não considerou a identidade da minha mãe, ela simplesmente ignorou a identidade Justamente. italiana da minha mãe. Esse documento e nada pra eles, mas tudo certo. Consegui entrar, é isso que interessa. Aí na hora de sair, eu perguntei pra ela, onde que é a saída? Tudo em português, tá? E a gente começou a se falar por mímica. Ela pegou, falou por onde que eu tinha. Aí, segue reto aqui e vira pra lá. Até. E aí eu peguei e fiz assim pra ela e fui embora e deu tudo certo. O pessoal na imigração, eles não são as melhores pessoas, assim, no sentido de, né, amigáveis aqui na Irlanda. Tem imigração que eles são muito gente boa, mas aqui na Irlanda, normalmente, eles não são tão amigáveis. Então, quem tem que ser amigável é você, né? Porque você tá entrando no país, então, assim, tenta ser o mais legal possível. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aprendam inglês. Porque essa é a minha meta. Agora eu tô focada. Porque você conseguiu se comunicar? Como Sim, eu consegui me comunicar porque Ela fala com os o outros. meu lado italiano é muito forte. Eu, pelo menos, consigo fazer com que as pessoas me entendam assim. Agora, se você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida, é complicado, sabe? Pelo menos tem que ter um inglês básico. E, gente, tem tantas formas de aprender inglês hoje, de graça, na internet. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês sobre aprender inglês em casa. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no card aqui em cima também. Separa aí uns 5, 10 minutos do seu dia que você não vai ficar mexendo no celular, mas vai ficar aprendendo inglês. Pra você conseguir aprender o básico, pelo menos, pra poder viajar mais tranquilo. Você pode fazer também uma imersão na língua, que nem eu fiz no italiano, né? Eu passei o meu celular no italiano. Dentro da casa onde eu morava, eu tinha uns papeizinhos que eu colocava todos os nomes das coisas, tudo em italiano, pra você ir... Isso é uma ótima ideia. E já memorizando como é que chama a janela, como é que chama um garfo, coisas básicas da tua casa. E tem que fazer isso em inglês também. De repente fazer post-its também com frases em inglês, em esse português, momento e que colar do lado da cama pra quando você acordar você sempre ler, enfim. Esse papelzinho que eu queria lembrar o nome era post-it. Post-it. Uma coisa que eu acho importante quando a gente viaja, você tem que saber as leis do país onde você está entrando. Por isso que às vezes muitos brasileiros se complicam fora do Brasil. Você compra uma lata de cerveja e sai bebendo no meio da rua. Aqui na Irlanda não pode. Já na Itália pode. Precisa se informar. Tem que se informar. Não, a palavra do vídeo é sim, informação. Não, eu dei um exemplo simplório, entendeu? Mas é só pra você ter noção que você precisa saber coisas básicas que pra nós no Brasil não tem problema nenhum. Em outros lugares são crime. Outra coisa, viajar de mochila. Como é que foi sua experiência viajando só com mochila? Minha mãe virou mochileira agora. Mas a dor nas costas. Se pretende viajar de mochila ou se você pretende realmente viajar, tenha um bom preparo físico. Só pra vocês terem uma ideia, na minha viagem pra Fernanda, nós ficamos 3 dias em Madrid. Nós andamos 47 quilômetros. Eu fiz uma segunda viagem com a Fernanda, 7 dias, também pela Itália. Foram 90 quilômetros. Eu caminhei muito. Pode pegar um ônibus, tudo. Mas para conhecer a cidade, o melhor é caminhar. Você pega umas particularidades do lugar que é único e você só tem isso andando. Mas eu posso ir com uma mala de rodinha. Pode, mas aí quando tiver escada? Eu acho que a mochila nesse ponto, ela supre Mais muito prática. bem, muito mais prática. Eu embarquei para vir para Europa em um banco de
de corredor, porque é a melhor coisa você ficar livre, entendeu? Para ir no banheiro. Ela marcou o banco, né? Eu fiz uma marcação, paguei para isso. Porque você fica 10 horas ali dentro, entendeu? Outra coisa que eu fiz, eu comprei uma meia de compressão, meia perna, isso também é muito importante. Muito bom pra circulação. Pra circulação, porque você fica muito tempo sentado numa mesma posição. Você vai inchar, enfim, é até perigoso, né, gente? Então é bom. Sim. Isso é independente da idade, tá? Eu usei também quando eu vim pra Irlanda. Eu conheci uma senhora que tava do meu banco, do meu lado, assim, porque, gente, esse mundo é muito pequeno. Esse mundo é um ovo. Essa senhora, depois de eu conversar com ela, ela tinha casa há mais de 50 anos na praia onde eu moro. E eu tenho um restaurante lá, pra quem não sabe. E ela conhecia o meu restaurante e já tinha ido lá algumas vezes. Isso é muito legal. Eu fiquei assim, ó. Detalhe que ela pegou esse voo em São Paulo, tá? Ela não pegou esse voo em Santa Catarina, então foi em Guarulhos, entendeu? E nossa, foi maravilhoso mesmo. Olha, isso me acalmou, sabe? É muito bom quando a gente encontra alguém assim durante o voo. E você provavelmente vai encontrar um brasileiro durante o teu voo, porque é muito comum. A gente tá viajando sozinho, então a gente não pode confiar em ninguém. Olha minha mala que eu vou ali no banheiro. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Isso é um absurdo fazer isso. Você tem que carregar as suas coisas pra onde você for e não tirar os olhos da sua. É óbvio que você vai estar num avião, você não vai levar tua mala pro banheiro, né? Porque o banheiro do avião é minúsculo, pra quem não sabe. Mas assim, o seu passaporte, se possível, né? Passaporte, documento, leva com você sempre. Não deixa ele dando bobeira na cadeira do avião, em cima da cadeira. Eu coloquei cadeado na minha mochila, porque eu podia levantar e ir no banheiro, porque ninguém ia colocar nada dentro da minha mochila. Você já imaginou se alguém introduz alguma coisa ilícita dentro da tua bagagem, você vai passar pela fiscalização e aquilo ali aparece que é teu, e você dizer que não é teu? Você entende? Esse tipo de situação, não. Um pouco paranoica, né? Mas desconfio um pouquinho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a viagem, sobre viajar sozinha, viajar internacionalmente, deixa aqui nos comentários e a gente vai tentar responder. Espero que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. Eu, inclusive, já tinha feito uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Instagram, que se vocês não me seguem, inclusive, vou deixar aqui, me sigam por lá, que eu sempre peço a ajuda de vocês pra montar o roteiro dos vídeos. E obrigada por participar desse vídeo. De nada, meu amor, foi um prazer. E a gente se vê no próximo vídeo.